Tenho certeza que já ouviu falar sobre o jogo de Simalha. Se calhar, talvez alguns já jogaram esse jogo. Algo interessante nesse jogo é que se pode jogar dois. E outro aspecto interessante é que os dois têm que acertar as casas para jogar. E depois vai aquela comunicação, aquela combinação de maneira de jogar, fica muito bonito. E quando um atrasa, o outro espera o parceiro para sair junto. Você sabia que a família é muito parecida com esse jogo? Nota que o marido e a esposa, para serem felizes, ou seja, também tem que ter uma combinação. Comunicação, cumplicidade e muito esforço para que as coisas deem certo. Hoje vamos falar sobre isso, sobre como uma família pode ser feliz. Nota aqui, irmãos, é da vontade de Jeová que as famílias sejam felizes. Temos que ser realistas que, atualmente, infelizmente, muitas famílias têm sofrido por palavras, com palavras, e também falta de respeito, lealdade e também carinho. Esses problemas refletem as características que marcariam os últimos dias, conforme mostra o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 1 até o 5. No entanto, os servos de Jeová são diferentes. Por quê? Porque Jeová, nosso Deus, nos deu as informações necessárias para que a nossa família seja feliz. E quando as famílias se esforçam em cumprir os requisitos bíblicos, até problemas muito difíceis podem ser resolvidos. Nesse discurso vamos ver que informações, orientações são essas que podem ajudar o casal, a família a ser feliz. E também vamos ver algumas situações que podem acontecer ou já está a acontecer na família e o que a Bíblia, a palavra de Jeová, pode fazer nessa direção. No entanto, a primeira coisa que devemos tirar da nossa casa, da nossa família, é o egoísmo. O egoísmo é a raiz de muitos problemas. Satanás, o diabo, tem promovido de que quando alguém procura os seus próprios interesses, ele vai ser feliz. Por exemplo, muitos homens ou maridos, quando saem do trabalho, eles não estão cansados. Mas, muitas das vezes, quando chegam, saem mais. Saem para quê? Para ficar com os amigos, para beber, para jogar bola e outras atividades. E há certas mulheres até que falam, você tem roda nos pés. E há aqueles maridos que, quando saem do trabalho, já não voltam em casa. Primeiro vai nas atividades dele. E quando são questionados, o que dizem alguns? Olha, eu trabalho todos os dias, então, fim de semana, eu tenho que aproveitar, tenho que fazer aquilo e aquilo. Aqui mostra que ele está a colocar primeiro ele, depois vem a família. No outro lado, acontece também com as mulheres. Um conceito que foi adotado nesse sistema de Satanás é de mulheres empoderadas. Até certo ponto que é bom, porque as mulheres também têm a oportunidade de trabalhar e também têm o mesmo salário que os homens. Só que isso tem ultrapassado muito. Por quê? Porque muitas mulheres, quando têm já um certo grau de responsabilidade, talvez do trabalho, já não quer respeitar mais o marido já não lhe importa mais. E há aquelas que fazem as coisas sem a orientação do marido. E isso tem ferido aquilo que é os padrões de Jeová. Temos que lembrar que o livro de Atos, capítulo 20, versículo 32, 35, mostra que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, a família tem que ter isso em mente. E lembrar que o amor altruísta é aquele que coloca os interesses dos outros, dos nossos. E esse mesmo amor altruísta tem o poder de unir as pessoas a qualquer custo. Por favor, pegue a sua Bíblia.
Vamos até o livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Por favor, coloque uma fita aqui, porque vamos usar muito o capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo número 19. Diz aí. 19, vamos ler depois. Vamos ler o 14, por favor. 14 aí. Contudo, além de todas estas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. O versículo mostra que o amor verdadeiro é o perfeito vínculo de união, ou seja, une as pessoas e ela deve ser mostrada através das ações. Nós podemos comparar esse amor com dois tipos de jogo. Primeiro é o jogo de tênis e também 35, aquelas que as irmãs jogam. Qual é a diferença entre esses dois jogos? No jogo de tênis, a pessoa que arremessa a bola, o objetivo dela é com que a pessoa não agarre a bola na outra. O objetivo dele é com que a pessoa tem que perder a bola para ele ganhar. Assim ele ganha mais vantagem ou mais pontos. No 35, nós sabemos que tem duas pessoas que fazem passa. Qual é o objetivo das duas? É eliminar o adversário que está no meio. Às vezes, elas quando estão a fazer a passa, se comunicam mesmo com os olhos. Agora pense. Como é que está a nossa família? O nosso casamento? Será que o meu casamento é como um jogo de tênis? Será que eu procuro sempre ganhar razão? Será que eu me complico na relação? Ou será que o meu casamento é como o jogo 35? Então, se olharmos como um casamento, como o jogo 35, nós vamos conseguir se comunicar, fazer as passas, ter os mesmos alvos, eliminar qualquer tipo de problema que podem surgir no casamento. Então, é importante pensar nisso, porque o amor altruísta é assim, pensar no outro. Se eu estou bem, a minha família também deve estar bem. A Bíblia, a palavra de Jeová, ela traz muitas orientações que podem nos ajudar, ou podem ajudar a família, e também cada um a empenhar-se no seu papel. Vamos então ver qual os papéis que cada um na família tem. Primeiro vamos começar no marido. A isto vamos até o mesmo livro, Colossenses. Agora sim vamos ler o versículo 19. Colossenses 19. Marido, continua a amar a tua esposa e não te ires amargamente com ela. Então, o marido que não é egoísta é aquele que coloca as necessidades e interesses da sua esposa, da sua família à frente do seu. Não é aquele que quando chega do trabalho quer sair logo. Não. É aquele que quando chega no trabalho quer conversar com sua esposa e quer também ajudar a sua esposa. Lembrar que muitas esposas que têm filhos pequenos, os filhos pequenos mesmo dão muito trabalho. E às vezes ela não tem com quem falar. Fala só com a criança mesmo, assim a criança não está lhe ouvindo. Então quando o marido chega, ela quer conversar. Então os maridos devem ter atenção a esse aspecto. Conversar com sua esposa, talvez perguntar o seu dia, como é que foi com as crianças, e ouvir aí a esposa que está a falar como é que foi o seu dia. Isso também vai lhe ajudar a sentir-se mais à vontade e ver que o marido é presente. Isso é mostrar amor e também os interesses dos outros, ou seja, da sua parceira. O texto nos incentiva a continuar a amar as nossas esposas. Então temos que fazer isso. O texto ainda mostra aí que não te ires amargamente com ela. Uma nota diz: não seja rude.
Então, deve ser carinhoso, apaixonado e amoroso com sua esposa, quer em público e em particular. Maridos, qual seria a reação da sua esposa se alguém lhe disser assim: olha, teu marido te ama muito. Será que você vai sorrir e vai tentar também elogiar ele, por acaso? Ou vais falar que tu não lhe conhece? Quem? O João? Então, a reação da esposa vai mostrar como é que o marido trata também a esposa. Em particular. Porque em público ele vai mostrar. Em particular também vai mostrar a reação da esposa. Agora falamos do marido, né? Agora vamos falar da esposa. O versículo número 18. Diz aí: esposa, sujeita-te ao teu marido, assim como é apropriado no Senhor. Então, a esposa que não é egoísta, não tem tendência do mundo de Satanás que desrespeita os maridos. Ela apoia o seu marido e zela pelo bem-estar da família. E ela sabe se colocar no seu lugar. E quando o marido toma uma decisão que talvez ela não concorda, mas ela apoia. Mesmo que a decisão que o marido tomou deu errado, não é necessário mais falar: olha, eu te avisei, você não escutou? Não, ele não precisa mais ouvir isso. Deve lhe apoiar, estar com ele, encorajar em todos os momentos. Lembrar, irmãos, que as esposas devem ou têm o direito de dar as suas opiniões ou suas sugestões em casos de arrendamento da casa, orçamento da família e também como cuidar dos filhos. As mulheres têm também esse direito de dar as suas sugestões, mas pela Constituição que Jeová fez, ou o arranjo da família, as esposas devem estar sujeitas aos seus maridos. Isso é que Jeová quer. Não importa se o seu marido não está a ser bom chefe de família. Não importa. As esposas devem sempre respeitar os seus maridos, porque isso é importante para que a família seja feliz. Agora, que dizer dos filhos? Por favor, versículo número 20. Filhos, sejam obedientes em tudo repito, filhos, sejam obedientes em tudo aos vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Aqui mostra que os filhos que não são teimosos, que são obedientes, contribuem muito para o bem-estar da família. Então, quando os filhos são obedientes, a família sai a caminhar. Quando olhamos assim na congregação, tem muitos jovens que são exemplos na congregação, são zelosos na pregação, quando vêm para fazer a designação, saem muito bem, mas em casa não são bons exemplos. Muitos pais reclamam que os filhos não são obedientes. Então, especialmente nessa fase que estamos a crescer, às vezes é aquela tendência do mundo responder às mães. Então não é necessário, porque às vezes as mães não querem falar, só querem te olhar. Aí o filho pode dar conta: tenho que ser obediente. E nota que o texto fala em tudo. Então não queremos ser só exemplo aqui na congregação, também em casa devemos ser obedientes aos nossos pais em tudo. É importante isso, porque Jeová também espera que os filhos sejam obedientes. Talvez aqui na congregação você olhe assim: não, aquela família aí são felizes, aquela aí não. Mas por que isso acontece às vezes? Porque uma se esforça em aplicar os conselhos bíblicos sobre a família, a outra precisa melhorar. Lembrar que, irmãos, é possível sim vencer os desafios para se ter uma família feliz. Apesar de nós nos esforçarmos em seguir os princípios bíblicos,
vamos sempre ter problemas, porque alguns problemas fogem do nosso controle, mas Jeová sabe que nós podemos conseguir vencer esses desafios. Ele nos ajuda. Vamos ver alguns desafios que talvez podem surgir na família. Por exemplo, um desafio que uma família pode ter é a divisão religiosa. Às vezes é o pai, ou a mãe, ou o filho que não serve a Jeová. Agora, o que é que nós devemos fazer? O livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 24, fala aí, ou nos incentiva a nós nos empenhar pela paz e pelo bem-estar da nossa família, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. O livro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e o 3, mostra aí, quando o marido ou a esposa é cristão e um parceiro não, devemos ter uma conduta excelente, uma conduta que pode marcar a diferença na relação. Não podemos ser mais como quando o marido ou a esposa perguntam, não, melhorou, não pode piorar. O texto nos aconselha, porque quando nós somos exemplo na família, tal o marido ou a esposa, podemos ganhar também o nosso marido ou a esposa. Por outro lado, outro desafio também é quando os filhos deixam de seguir os conselhos de Jeová. Esse aqui mesmo é um desafio que parte do coração. Imagina que um teu filho vem assim e diz assim: eu já não quero ser mais testemunha de Jeová. Eu nunca pensei em ser uma testemunha de Jeová. Outro vem questionando sobre os padrões de Jeová, sobre o sexo, namoro e também amizade. Talvez a sua filha de 14 anos, 13, adolescente, vem dizer assim: olha, eu estou a namorar com meu colega, eu estou a gostar de um colega, ou talvez de uma irmã aqui na congregação. Esse é um desafio. Agora, qual seria a nossa reação como pai? Será que vamos já por cima dela? Você não quer ser testemunha de Jeová? Aqui você não vai ficar na minha casa. Você já não sabe que relações sexuais é só depois do casamento? Não sabes que a amizade comum é perigoso? Assim tem que repetir mais. Você assim, de 14 anos, quer namorar? Já se batizaste? Essas perguntas ou essa reação não ajudam os nossos filhos. O que é que devemos fazer? Devemos procurar entender o porquê que o nosso filho está a reagir assim. E fazer perguntas bem escolhidas para identificar o que está errado nele. Porque quando nós temos uma comunicação aberta com nossos filhos, eles vão conseguir se abrir. Porque se nós ir já por cima dele, amanhã se acontecer a mesma coisa, não vai te falar. Então é muito importante nós fazermos isso. Outro desafio também que a família pode ter é o hábito, talvez fomos criados ou temos uma cultura que não temos, que às vezes somos identificados como família confusionista, gosta de lutar e não tem aquela bondade de falar com as pessoas, não são humildes. Talvez somos dessa família, dessa cultura. E nós conhecemos a Jeová, começamos a estudar a Bíblia, nos casamos. Às vezes, uma das coisas ainda fica em nós. O que nós devemos fazer em relação a isso? Porque nós não podemos apagar tudo de uma vez. O que nós devemos fazer? Veja o versículo número 12. Colossenses 3, 12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de eterna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Talvez a dificuldade que nós temos no casamento é a nossa personalidade. Lembra, irmãos, nós somos como uma árvore. Árvore.
Agora, o que pode-se fazer para a água ficar bonita, assim como essas que estão aqui no Salão do Reino? Primeiro é a água e o sol. A água e o sol. Esses dois elementos podem ajudar a árvore a ficar bonita e também a ter frutos. Então, irmão, se temos a dificuldade, devemos orar, estudar a palavra de Jeová, adoração em família, estudo pessoal. Assim nós estamos a colocar água em nós e tentar aplicar. O sol é o Espírito Santo. Quando nós pedimos o Espírito Santo de Jeová com o objetivo de nos ajudar a melhorar a nossa personalidade, já temos dois elementos. Qual é o resultado? É tentar aplicar o que nós estamos a estudar, estamos a pedir por meio da oração. Quando nós procuramos aplicar o que nós estamos a pedir, vamos ficar bonitos. Vamos revestir da nova personalidade e vamos ter bons frutos. Esses bons frutos são qualidades que podem também ajudar a nossa família a ser feliz, como a humildade, bondade e outras qualidades mais. Então, não precisamos guardar rancor na família. Não, meu pai, minha mãe, meus pais, meu marido, minha esposa, o que ela fez, não me perdoo. Não é necessário fazer isso. Olha o versículo número 13, por favor. O 13. Colossenses 3:13. O conselho: continue a suportar-se uns aos outros e a perdoar-se uns aos outros, liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová vos perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Então está ali o sentido: suportar e perdoar. São coisas diferentes e que também não é fácil. Mas quando nós olhamos, Jeová faz por nós, Jeová nos suporta, Jeová nos perdoa. Então, quando nós imitamos a Jeová, podemos ficar felizes e também deixar o nosso parceiro feliz e também Jeová. Com certeza é muito bom pensar nesse aspecto, porque vai nos ajudar a melhorar o nosso casamento. Vamos então voltar para a ilustração da semalha. No jogo da semalha, quando os dois vão lançando as semalhas, um pode errar, mas quando chega depois da nossa vez, o que acontece? Um dos parceiros recebe as duas semalhas e lança e acerta. E vai haver aquela ocasião que, ao jogar, o teu parceiro vai queimar. Então, no casamento também é assim. Um vai errar, outro vai queimar. Então, temos que ter em mente. Porque quando nós fazemos isso, certeza vai ser muito bom. Outro desafio também que nós podemos ter na família é quando os dois não estão bem. A confiança que eles têm já foi abalada. Talvez um dos parceiros viu pornografia ou então se envolveu emocionalmente com o parceiro. Então, ali a confiança fica já abalada. Agora, o que se deve fazer para restabelecer essa confiança no casal? O primeiro passo é ser franco e honesto. Então, quando tiver a oportunidade de falar aquilo que fez, seja mesmo franco e honesto. Não precisa mentir. E também não precisa se colocar em vítima. Não é necessário. Porque quando nós somos francos e honestos e humildes, reconhecer, isso é o primeiro passo para recuperar a confiança do seu parceiro. É isso aqui. E agora, se houver então adultério no casamento, a esposa, ou seja, o inocente aí tem a oportunidade de pensar se vai se divorciar ou então se vai permanecer na mesma relação.
E se decidir permanecer na relação, os dois devem fazer o máximo para cooperarem a sua amizade com Jeová e também um do outro. Lembrar que Jeová não deseja que as pessoas, o casal se divorcie. Jeová odeia isso. Então, não precisamos pensar nesse aspecto ou como uma separação desnecessária. Não. Por isso é que Jeová nos deu as orientações necessárias para que a nossa família seja feliz e continue conforme está. Porque não é da vontade de Jeová que a família se separe. Então, quando nós nos esforçamos nessa direção, podemos sim ter uma família feliz. Por isso, tenha um forte compromisso com a sua família. Por meio de palavras e ações, para você deve dar evidência de que a tua família é a prioridade. É a prioridade. Conforme vai mostrar na sentinela, né? Primeiro é Jeová, depois é a sua família. Então, quando nós olhamos nesse aspecto, qualquer base, ou seja, qualquer dificuldade não vai abalar o nosso casamento. Porque nós vamos ter sempre base sólida para resolver qualquer tipo de problema. Mesmo que aos nossos olhos possa ser pesado, mas se nós confiarmos em Jeová, nos seus princípios, nas suas orientações, podemos sim vencer esse desafio. Mas tem um ponto que nós queremos também mencionar aos irmãos, que temos que ter em mente. Por favor, vamos até a Bíblia. Desta vez vamos a ler até o livro de Provérbios. Provérbio 16. Diz aí: confia a Jeová tudo o que fazes, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então o texto está claro. Confia em Jeová, teus planos serão bem-sucedidos. Então, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos, é preciso que elas se harmonizem com a palavra de Jeová e tenha como base uma boa motivação. Além disso, se nós pedimos a Jeová por ajuda por meio da oração e também fazer o possível para com que os conselhos de Jeová ganhem peso nas decisões ou nos problemas que vão surgindo na nossa relação, podemos sim ter uma família feliz. Lembrar que o papel na família, o papel do marido é importante, o papel da esposa no casamento, na família, é importante, e também dos filhos. Portanto, quando confiamos em Jeová, Ele vai abençoar nossos esforços e de certeza podemos sim ter uma família feliz.